Boa noite. É com prazer que estamos no nosso 9º encontro para leitura e debates do livro do Bert Hellinger, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Esse encontro faz parte de um grupo de estudo sobre direito sistêmico, que tem uma frente de pesquisa e escrita de artigos, e essa outra frente de leitura e debates. O fundador do grupo é o Hamilton, que está aqui conosco, e quem orienta os debates hoje é o Renato, mas eu passo a palavra para o Hamilton. E, Hamilton, peraí que seu microfone estava no mudo. Pode falar. Boa noite a todos e a todas. Tenho tido umas dificuldades para estar aqui às terças-feiras, mas estou seguindo depois. A minha agenda está um pouco cheia, mas é uma alegria enorme estar aqui hoje e estou vendo o nosso grupo aumentar dia a dia. A frequência é muito boa nesse bate-papo, inclusive nesse estudo guiado. Inclusive, a Alice parabenizou na vez anterior pelo número de participantes. Então, nós estamos realmente de parabéns e vamos continuar esse estudo que está muito rico. Eu agora passo a palavra para o Renato, que nos conduz daqui para frente. Boa noite a todos. É um prazer participar desse projeto lindo criado pelo Hamilton e com o grande apoio da Alice. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura guiada do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, do autor do Bert Hellinger, da editora Atma. E hoje quem vai fazer a leitura para a gente é a Clara. E nós vamos retomar no capítulo Tomar a Vida. Então agora a gente continua. Pode seguir, Clara. Ok, introdução. Este capítulo mostra o que acontece com os seres humanos que se negam a tomar a sua vida ou a sua felicidade. Portanto, o que se opõe à sua felicidade e o tomar a vida. Mostra também o que lhes possibilita o tomar a vida. A consciência é que está principalmente em oposição ao tomar a vida e a felicidade, porque frequentemente nos transmite a sensação de inocência, quando queremos sofrer no lugar de outros, sem que isso realmente lhes traga alívio ou os ajude. Ao contrário, frequentemente sentimos-nos culpados quando tomamos a vida e somos felizes. Por isso, a vida plena e feliz é uma conquista da alma. Os seguintes livros dão muitos exemplos com relação a isso. O essencial é simples, terapias breves. Em alemão eu não vou me atrever a ler. Outros exemplos se encontram também em A, B e C. A felicidade. Algumas pessoas correm atrás da felicidade porque pensam que precisam agarrá-la. Então usam viseiras e correm e correm. Mas a felicidade corre atrás delas e não pode alcançá-las, porque elas estão atrás da felicidade. Hellinger, para um cliente que se sente bem após ter se submetido a uma quimioterapia. Largue a felicidade. E quando ela vier e bater a sua porta, abra somente a porta. Você pode também deixar a porta aberta. Aí a felicidade pode ir e vir como quiser. E talvez se sinta à vontade com você. Para um outro cliente. Você está bem agora? Poderia ter terminado mal. Quando poderia ter terminado mal e tudo correu bem, então nos inclinamos humildemente perante a sorte e dizemos: agradeço por ter vindo,
Assim a tomamos sem fazer nada. Nós a acolhemos enquanto permanece, e quando quiser ir, deixamos também humildemente que se vá. Assim chega a paz na alma. É então uma felicidade serena. Essa felicidade serena você deixa irradiar em sua família, por exemplo. Na fisionomia dos outros é que você verá se isso irradia. Modos de vivência da felicidade. Quando alguém faz um bom trabalho, quando consegue fazer algo bom e o que faz também tem efeito, fica feliz. Essa felicidade é sentida como realização. É independente da chamada sensação de felicidade. Tem algo de essencial, algo pleno. Faz a pessoa feliz, mesmo que se encontre numa situação terrível e não esteja feliz nela. Também existe a sensação de alegria. Isso também é felicidade. Posso ter isso junto com outras pessoas, mas também independente delas. Essa sensação de alegria aparece quando tomei meus pais e eles podem estar vivos dentro de mim como um todo, do jeito que são. Quem toma os seus pais dessa forma, experimenta que tudo aquilo que tem de bom flui deles para si. E tudo aquilo que deles temiam ou negavam, fica de fora. Quem consegue isso, sente que sua sensação de felicidade aumenta. O caminho da felicidade. Participante. Penso que não devemos acordar cães adormecidos e que não devemos necessariamente desenterrá-los. Hellinger. Talvez seja um tesouro que se encontra enterrado aí. Se não cavarmos, não poderemos descobrir se é um cão ou um tesouro. É preciso saber que cada um está feliz com o seu problema. É uma felicidade bem profunda, porque na infelicidade se sente ligado aos outros e pertencente. A felicidade, ao contrário, causa solidão. Se sigo o caminho da felicidade, preciso me desligar de algo, e isso dá medo. Contudo, nesse caminho, alcanço um nível mais elevado. Nele, me sinto conectado com algo maior, mas liberto de outras coisas e do estreito. Autorrealização e perfeição. Perfeição é um conceito importante. Na espiritualidade, a perfeição é um conceito importante. Nos mosteiros, o esforço pela perfeição é o ideal mais elevado. De forma secularizada, existe também na psicoterapia a aspiração pela perfeição. Por exemplo, na aspiração pela análise completa. Quando se foi analisado completamente, então se é perfeito. Também a aspiração pela autorrealização é a aspiração à perfeição. Quando se olha para aqueles denominados autorrealizados, vê-se que, para eles, a autorrealização significa viver à custa de outro. Mas descobri algo sobre a verdadeira perfeição. Ela começa quando se está em harmonia consigo mesmo. Esse é o primeiro passo. Muitos estão em conflito interno, não estão contentes consigo mesmos. Quando se investiga isso, pode-se ver que expulsaram um dos pais de seu coração ou até os dois. Então, estão desligados da fonte de sua vida. Quando alguém está desligado de um de seus pais, tem somente a metade da força vital.
E quando alguém tem apenas a metade da força vital, fica deprimido. Depressão é um sentimento de vazio, não de luto. Ter uma sensação de vazio significa que falta um dos pais. Então, somente a metade do coração está preenchida. A depressão desaparece e fica-se em paz consigo mesmo quando se respeita e ama ambos os pais. Quando conseguimos fazer isso é vivenciado como uma graça. Não posso simplesmente querer isso, como se pudesse controlá-lo. Quando conseguimos fazer isso, então isso é vivenciado como uma dádiva. Assim, o sentimento básico se eleva para o pleno e alegre e a depressão desaparece. Bem, esse é o primeiro nível da perfeição. O segundo nível da verdadeira perfeição é alcançado quando todos os que permanecem ao meu sistema Pertencem. Todos os que pertencem, ao meu sistema têm um lugar no meu coração. A ele pertencem os avós, tios e tias, todos que deram lugar para mim, os repudiados, que tiveram mau destino, os desprezados e quem quer que seja que ainda pertença a ele. Se apenas um deles fica excluído, sinto-me incompleto. Quando todos estão em meu coração, sinto-me completo. Essa verdadeira perfeição é um efeito maravilhoso. No instante em que a alcanço, sinto-me tanto pleno quanto livre. Cura e bem-estar. Participante. Antes, quando estava lá na frente, tive a sensação de que o importante não é a história em si, que se desenrola lá na frente, mas o sentimento daquele que está lá. E se trata de que seu destino fique liberado. Tem fundamento o que digo? Hellinger, sim, tudo está direcionado a uma solução. Não importa se no meio algo está certo ou errado. Tão logo estejamos direcionados para a solução, chegamos também a ela indiretamente. Participante. De forma que talvez a cura seja ainda algo totalmente diferente daquilo que talvez imaginamos em muitos casos. Tive a sensação de que são leis que se tornam visíveis aqui, as quais podemos apenas perceber parcialmente e que algumas coisas não são totalmente claras. Parece-me que a cura, em alguns casos, é totalmente enigmática. Hellinger, para mim, ela é impenetrável. Entretanto, faz uma diferença importante se olho para uma cura, especialmente para uma cura somática, ou se olho para que algo em um sistema fique em ordem. Se dá certo, isso tem algo de felicidade e libertação. Na realidade, isso é o que almejo diretamente. Por isso também tem efeitos maiores ou menores no corpo. Quando se vê que clientes ficam doentes ou querem se suicidar por amor à sua família e conseguem se libertar dessa pressão, então ficam acolhidos em sua família de um modo totalmente diferente do que antes. Se antes já estavam dispostos a morrer, nessa ligação não estão menos dispostos. Se é para isso que a doença leva. Mas agora ele se expõe à doença de uma outra forma. A saúde não é mais o maior bem. Muitos médicos e doentes comportam-se como se a saúde fosse o maior bem, mas não é assim. Ou como se a vida fosse o maior bem. Também não é assim. Não é isso. A alma tem outros critérios. Se for permitido
que ao lado da saúde, também o estar doente seja significativo e grande, e que o morrer em sua hora é significativo e grande, então poder-se-ia lidar com a doença e a morte mais serenamente. O dito filósofo mais antigo do mundo ocidental provém de um certo Anaximander. Heidegger escreveu um longo ensaio sobre essa sentença e sondou a sua profundidade. Na tradução usual, a sentença diz: onde as coisas têm a sua origem, para lá também devem submergir segundo a necessidade, pois precisam pagar penitência e serem punidas pelas suas injustiças, conforme a ordem do tempo. Quer dizer o seguinte: quem se retém a vida além do tempo, peca na essência. Nós vamos com a corrente da vida e com a corrente da morte. Essa é a grande harmonia. Dentro dessa corrente resultam tanto o bem-estar e a cura, como também o estar doente e o morrer. Então, teremos perante a vida e a morte uma outra postura. Preciso respirar agora. Sim, sim. Vamos fazer uma pequena pausa, abrir espaço, se caso existam perguntas ou pensamentos que se queiram ser colocados. Sim, a Mari tem uma pergunta bem simples. Como se faz para tomar os pais? Eu também posso responder de uma forma bem simples. Quando nós os amamos e os aceitamos exatamente como eles são. Quando nós deixamos de ter julgamentos e expectativas acerca deles. E quando nós reconhecemos de coração que tudo que nós somos, nós devemos a eles. Então, tomar os pais significa amá-los como eles são, sem expectativa, sem julgamento e com gratidão. Então, isso é tomar os pais plenamente, mas não através da mente, e sim do meu coração. Ela continua a pergunta. Mari Reis. O que um depressivo deve fazer para se curar? Uma pessoa depressiva. Como o Bert mesmo falou, essa pessoa ela deveria tomar os pais, porque no caso de depressão, o que a gente observa, como o próprio Bert disse, e a minha experiência vai na mesma direção do que ele disse, de que uma pessoa que tem depressão, ela internamente ela está rompida com um dos pais ou com ambos os pais. Então, a cura de um processo de depressão está ligada a essa resolução dessa relação com esses pais. Então, o que impede ou o que fez que essa pessoa excluísse a um ou a ambos os pais do seu coração? Então, claro, aí seria um trabalho pessoal que essa pessoa teria que fazer nessa relação com os pais, com certeza. E o que a gente observa é que às vezes isso vem também dentro da família, de muitas gerações. Assim como também é frequente a gente ver em famílias que depressão é um problema que vem de muitas gerações. Então, quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente vê que esse não tomar os pais já é uma coisa que se reproduz há várias gerações dentro da família. Então, é uma manifestação desse desequilíbrio
que vem percorrendo gerações. E a pessoa agora está aprisionada disso, enredada nisso, reproduzindo uma dinâmica que muitas vezes, como eu disse, está vindo de muitas gerações. Então, o olhar sistêmico muitas vezes se faz fundamental para esse tipo de solução, para esse tipo de cura. Mônica, acho que ela está sem microfone. A Mônica perguntou se tomar os pais não é muito religioso cristão. Se essa definição de tomar os pais não é uma definição muito religiosa cristã. Religiosa sim, cristã não. Religioso sim, no sentido de que quando nós nos reconciliamos com a nossa origem, nós estamos nos religando com a nossa fonte, a nossa essência. Então, isso é sim um processo religioso, mas não no aspecto da religião. Religioso no sentido de religação. Se a gente olhar para a vida como uma dinâmica que vem de muitas gerações, e eu sou a ponta dessa flecha que vem de várias gerações, quando eu estou rompido com os meus pais ou com um deles, eu estou rompido com a minha fonte. Eu estou rompido com aquilo de onde eu venho. É claro, eu perco as minhas forças. No momento que eu me reconecto com eles, eu me religo com a fonte, com esse algo grande, da onde eu venho, de onde minha família vem, de onde tudo vem. Isso é um olhar religioso. Isso é um olhar religioso no sentido de religação, mas não cristão. Isso não tem a ver com cristianismo ou com outra religião. É religação no sentido semiótico da palavra. Religião significa religar. Mas religar o que com o que? Significa eu me religar com a minha origem, com aquilo de onde eu venho. Mas aquilo de onde eu venho é onde a minha família vem. E da onde a minha família vem é de onde tudo vem. Então, nesse sentido, é religioso mesmo, mas não ligado a uma religião. Não associado à igreja, né? Desculpa, essa é a boa expressão. Não ligado à igreja ou a um tipo de religião, mas à essência do significado religar. A Mônica comenta que os católicos falam que é preciso honrar os pais de ter dado a vida, né? Não só os católicos, um dos 10 mandamentos é honrar pai e mãe. Uhum. Né? Tem essa... Outras religiões também falam nisso, mas talvez não nesse sentido de não julgamento. Bom, enfim, não sei. Sim, o julgamento, por que o julgamento é uma coisa que me distancia e me desconecta dos meus pais? Porque quando eu julgo os meus pais, eu estou me colocando acima deles. Estou analisando. E quando eu me coloco acima dos meus pais, eu perdi por eles o respeito e o reconhecimento. Por quê? Porque o julgamento me coloca numa situação de superioridade perante eles. E isso é como se virasse a vida de ponta cabeça. E aí eu perco a noção de qual é o meu lugar dentro dessa relação. E o que a gente observa é que isso torna uma pessoa que faz isso, depois dela fazer isso, ela se sente vazia. Ela se sente perdida, sem força. A Clara pergunta, então nem toda cura é somática, é isso mesmo? Sim. Nem tudo a cura é somática. Muitas doenças estão em outros níveis, não estão no nosso corpo. Se expressa no nosso corpo algo, mas muitas doenças elas estão na sociedade, muitas doenças estão no coletivo e muitas doenças estão no meu sistema, na minha família e vem de longe. Se manifesta no meu corpo, mas a cura muitas vezes estão em outros níveis. Sem mais perguntas. Então vamos continuar, Clara? Por favor. Vamos lá. Os limites da consciência.
Aquilo que habitualmente denominamos consciência é um senso íntimo, semelhante ao nosso senso de equilíbrio, com a ajuda do qual percebemos, num grupo, como é que devemos nos comportar para poder pertencer e o que devemos evitar para não colocar em jogo a pertinência. Temos uma consciência tranquila quando preenchemos as condições para a pertinência. Temos uma consciência pesada quando nos afastamos das condições para a pertinência. As condições para o direito de pertinência são diferentes de grupo para grupo. Numa família de ladrões, precisa-se fazer outra coisa para pertencer a ela do que, por exemplo, numa família de clérigos. Em ambas as famílias, os filhos têm uma boa ou má consciência, seguindo tipos de comportamento totalmente diferentes. Portanto, moral significa para muitos o que é válido em nossa família, e imoral significa aquilo que na nossa família não é válido. Portanto, o conteúdo é extraído totalmente do sistema. O estranho é que nós tomamos de nossa boa consciência o direito de prejudicar outros que são diferentes de nós. Quando alguém apela para a sua consciência, na maioria das vezes, quer fazer algo de mal a um outro. Quando sou bom e quero fazer o bem, não preciso apelar para a minha consciência. É bem estranho. Por isso, a bondade real está além da consciência e é preciso coragem para ultrapassá-la e fazer algo realmente bom. A bondade real significa servir a muitos e reconhecer também as diferenças de outros grupos e outros sistemas ou outras religiões como sendo igualmente válidas. Mas existe uma instância superior. Ela atua além da consciência que acabei de descrever. Atua quando estamos em harmonia com algo maior. Vivenciamos o efeito dessa instância algumas vezes numa constelação familiar, quando todos os participantes ficam de repente em paz, como se estivessem em harmonia com algo maior. Ou quando alguém percebe que foi chamado para algo ao qual não pode se esquivar. Se não fizesse isso, algo iria despencar em sua alma. Ou se fizesse algo determinado, que superficialmente considera certo, também despedaçaria algo na alma. O que atua aqui também é uma consciência superior, está bem próximo ao ser, ao essencial. Gostaria de retornar neste contexto à consciência. O movimento perigoso que se manifestou e que se mostrou claramente no Pai, esse impulso em direção aos mortos por amor, é o movimento da consciência. Por trás disso, atua na realidade a ideia: se eu fizer isso, pertenço. Por isso, o movimento em direção à morte está ligado a um sentimento profundo de inocência. Essa inocência, mesmo sendo sentida como boa, sob a influência da consciência, é inimiga da vida. Vê-se como é importante que as pessoas percebam isso e que se dirijam a esse anseio pela inocência num outro nível, onde podem deixar o que é ou o que foi. Que, por exemplo, se possa deixar os mortos onde estão e onde querem ficar. Isso está frequentemente ligado a uma sensação de culpa. Deve-se encontrá-la ou pode-se encontrá-la quando se recebe do mesmo movimento a garantia de que continuar na vida também é inocência. Talvez ainda inocência maior do que quando se segue uma pessoa que morreu. Por isso que se mostrou aqui nesse movimento.
Nesse contexto, gostaria de falar sobre uma outra consciência, a consciência coletiva que não sentimos. Nas constelações familiares, vem à luz segundo quais leis essa consciência atua. Essa consciência abarca um grupo de pessoas bem determinado. Vou enumerá-las para aqueles que ainda não as conhecem exatamente. São os filhos, os pais, os irmãos e irmãs dos pais, os avós, um ou outro dos bisavós e todos aqueles que deram lugar para a vantagem de alguns do grupo, por exemplo, parceiros anteriores dos pais ou avós. É esse o grupo. Ele é dirigido por uma consciência comum. Essa consciência determina que ninguém desse sistema pode ser esquecido. Portanto, se sob a influência da consciência pessoal, que trouxe ao mundo a diferenciação entre o bom e mal, alguém da família é repudiado ou excluído ou esquecido, então, sob a influência da consciência coletiva, um outro membro da família é escolhido para representar essa pessoa excluída, por assim dizer, como reparação. Essa consciência segue ainda uma outra lei. Quer dizer que aqueles que aí estavam antes têm precedência perante aqueles que vêm depois. Portanto, os pais têm precedência perante os filhos. O primogênito tem precedência perante o segundo filho, etc. Mas se alguém infringir essa precedência, por exemplo, quando uma criança tenta fazer algo pelos seus pais, o que não lhe compete, por exemplo, uma criança tenta pagar pela culpa dos pais, ou quando, por exemplo, como se manifestou nessa família aqui, em que o mais velho se sente responsável pela mãe e pensa que precisa segurá-la em vez de ela segurá-lo. Então, isso é uma violação da consciência coletiva. Essa consciência coletiva é cruel. Castiga essa arrogância com o fracasso e decadência. Embora o que uma criança faça seja por amor, e por isso, no sentido da consciência pessoal, seja considerado como inocência, para a consciência coletiva é uma culpa grave e é castigada como tal. Todas as tragédias familiares ou tragédias em geral resultam da contradição entre essas duas consciências. O herói nas tragédias faz algo de boa consciência, algo que infringe a consciência coletiva, e por isso decai. Por isso, precisamos não somente nos libertar da consciência pessoal, mas também dessa consciência coletiva, por um lado, respeitando-a, e, por outro lado, afastando-nos dela. Isso só se pode fazer quando se está ligado a forças profundas. E isso é a alma profunda. A alma em sua profundeza, para a qual podemos nos recolher, afastando-nos de todas essas diferenciações e da qual tiramos a força para a ação que libera. Culpa e inocência. A culpa existe em diversos contextos e é sentida de diferentes maneiras. A pior culpa que experimentamos é quando fazemos algo que coloca em perigo a nossa pertinência, a família de origem. Portanto, o medo da exclusão é o pior sentimento de culpa. Esse sentimento é tão terrível que nos impele a fazer algo para que possamos reconquistar ou preservar a pertinência. Essa culpa tem algo a ver com o vínculo original. A consciência vela para que não percamos a pertinência. E quando fazemos algo que coloca em perigo a pertinência, a consciência reage e nos impele a mudar o nosso comportamento para que possamos voltar a pertencer.
Essa é uma forma de culpa. Tem uma importante função social. Está a serviço do relacionamento e do vínculo. Existe também uma segunda forma de culpa. Tem a ver com o equilíbrio entre o dar e o tomar. Quando alguém me presenteia com algo, sinto-me em dívida em relação a ele. O que recebi não me deixa em paz até que devolva algo equivalente. Esse tipo de culpa é vivenciado como obrigação. Eu estou em dívida com você, dizemos assim. Se não cumprir essa obrigação, o outro tem a sensação de um direito à reivindicação. Reivindicação é a sensação de inocência correspondente à sensação da culpa como obrigação. A reivindicação é um sentimento de superioridade. Existem muitos ajudantes que desfrutam a sensação de reivindicação. Por isso não tomam nada daqueles que ajudam. Portanto, nesse contexto, a culpa é sentida como obrigação e a inocência é vivenciada aqui como estar livre da obrigação ou como reivindicação. Existem também acordos, regras para a vida em comum. Quem preenche essas regras sente-se consciencioso. Essa também é uma sensação de inocência. A culpa é vivenciada nesse contexto como a transgressão de uma regra. Mas esse tipo de culpa não é vivenciado muito profundamente quando se compara com a culpa que tem a ver com o vínculo e com a culpa em relação ao equilíbrio entre o dar e o tomar. Portanto, essa é a culpa em primeiro plano. Essa é a culpa consciente e a inocência consciente. Mas existe também uma culpa inconsciente, quando alguém se arroga algo. Por exemplo, quando crianças se arrogam a assumir a responsabilidade pelos pais. Então, elas se fazem de grandes. Muitos clientes se fazem de grandes com relação aos pais, como se fossem responsáveis e pudessem assumir algo por eles. O estranho é que, por um lado, isso é vivenciado como inocência, porque a criança faz isso por amor. Aqui se vê, então, a inocência. Entretanto, existe uma ordem secreta que a criança transgride. Ela tem a petulância de se colocar acima de quem tem precedência. A culpa, então, é a híbris, a arrogância. Quando se trata de algo grave, a criança se castiga com a necessidade de fracasso e queda. Portanto, aqui existe uma culpa que não é sentida como culpa pela pessoa atingida, mas vê-se pelo efeito, pois esta se comporta como alguém que ficou profundamente culpado. Esse tipo de culpa é o fundamento de muitas doenças graves. Assim, o terapeuta deve contar principalmente com tal tipo de culpa. Por isso, o terapeuta precisa ter cuidado quando quer ajudar um cliente, para não se elevar acima de seus pais, como se fosse o melhor pai ou mãe, ou ainda o parceiro mais compreensivo. Caso contrário, assim como o cliente, ele também expia com o fracasso por causa de sua arrogância. A paz. Depois de um certo tempo, a culpa precisa cessar. Ter-se a culpa é, algumas vezes, arrogância. Depois de um certo tempo, precisa existir paz para todos. Sobreviver à sobrevivência. Observei que muitos judeus que sobreviveram porque emigraram a tempo, depois passaram a viver como se estivessem por as vítimas que morreram. Muitos sobreviventes não tomam mais a vida
porque pensam não merecê-la face aos mortos. Algumas vezes renegam o seu judaísmo e querem se distanciar dele, mas no íntimo se solidarizam muito profundamente com o mesmo. Também observei que alguns sobreviventes judeus têm os mesmos sentimentos que os agressores. Eles também renegam a sua origem e o seu ato, mas um ato imaginário, comportando-se veementemente como cristãos. Seus pais e avós tomaram o batismo, tornaram-se então especialmente bons cristãos e com o do qual provém. Isso tem um efeito ruim. Vamos em frente? Mais um pouquinho. Tá bom. Tomar sem presunção. Atrás disso atua uma estranha dinâmica. Ela tem a ver com as experiências que temos em nossos relacionamentos humanos normais. Em nossos relacionamentos, temos a necessidade de pagar por um presente recebido, também dando algo. Portanto, se recebo algo, também dou algo, e vice-versa. Quando dou algo, o outro me dá algo. O dar e o tomar recíproco são a base do intercâmbio nos nossos relacionamentos humanos. Sem essa necessidade de equilíbrio, não existiria intercâmbio. Mas então transferimos essa necessidade de equilíbrio também para contextos em que isso não é aceitável. Por exemplo, para o nosso relacionamento com o destino ou com Deus. Portanto, se alguém é salvo por uma circunstância feliz, assim como os membros da família dessa cliente, então ele fica sob pressão para pagar por isso, em vez de tomá-lo como presente. Embora nesse contexto possa parecer absurdo, é mais fácil pagar pela ação do que tomá-la como um presente não merecido. Presentes imerecidos são difíceis de tomar. Pode-se fazer isso somente com grande humildade. No fundo, não se pode nem mesmo agradecer por isso, porque o agradecimento seria também uma arrogância. O agradecimento adequado seria simplesmente tomar sem presunção. Então, o presente é superior. Passar do querer pagar para um tomar humilde é também uma renúncia ao controle, porque quem paga o destino no devido tempo pensa que com isso também pode controlá-lo. Tomar sem dar é um grande passo, exige o último, muito mais do que o sofrimento. Nesse contexto, valem as frases: sofrer é mais fácil do que solucionar. É mais fácil carregar a infelicidade do que a felicidade. Ok, Clarinha, vamos fazer uma pausa. Tá. Olha, eu queria fazer um comentário. O primeiro livro do Bert que eu li, aquele fininho, vermelho, Constelações familiares. que é uma Isso. entrevista, né? Que chama Constelações Familiares, isso. O primeiro capítulo fala: sofrer é mais fácil do que solucionar. Uhum. Eu lia aquilo 20 vezes e falava: isso foi um erro, não é possível. E eu demorei muito tempo para entender isso. Sim, sim. Isso tem uma profundidade. Né, Renato? Fala um pouco desse. Tem muita coisa de paradoxal nas frases. Sim, aparentemente é paradoxal, mas quando nós olhamos com profundidade, a gente consegue alcançar a dimensão daquilo que ele está falando. Então, quando você fala isso, que às vezes é mais fácil permanecer do que resolver, isso é uma verdade muito profunda. E o que está por trás disso é o seguinte: quando nós resolvemos, quando nós estamos enredados,
aprisionados num sofrimento, em algum lugar dentro de nós, nós estamos felizes com isso, porque esse enredamento me liga, me une a alguém que, consciente ou inconscientemente, eu estou muito vinculado por amor. Me traz uma felicidade na profundidade, porque me aproxima desse outro que também tem esse sofrimento. Resolver isso é difícil, por quê? Porque resolver isso implica em eu me desconectar dessa pessoa com quem eu estou enredado. Isso significa que, na resolução disso, eu me solto dessa pessoa. E me soltar dessa pessoa eu vou ser feliz enquanto o outro permanece sofrendo. Só que para eu ir ser feliz enquanto o outro permanece sofrendo, isso gera em mim, consciência pessoal, uma culpa. Uma culpa por quê? Porque ser feliz enquanto o outro sofre me distancia do outro. Então, a felicidade, nesse caso, ela vem, a felicidade, ou mesmo a cura, ela vem acompanhada de uma culpa. Por quê? Porque você está simplesmente vivendo algo do qual outros não têm direito de viver na sua família. Então, por isso que o Bert diz que permanecer enredado é mais fácil do que se curar ou se desenredar. Porque todo enredamento, toda libertação, toda felicidade implica num movimento solitário e que faz eu me sentir culpado, porque eu me distancio daqueles a quem eu vivia enredado. Esse é o significado por trás disso que ele comenta. Alice, mais perguntas ou mais observações? O microfone, Alice, está desligado. Ops, desculpa. Obrigada, Milton. A Mari pergunta se as doenças na tireoide podem ter alguma relação com essa visão sistêmica. Demonstra alguma coisa. Eu não me atreveria a dizer, tipo, está relacionado isso ou aquilo, mas pode existir uma relação sistêmica com isso, sim. Ela fala que o pai e as irmãs têm hipotiroidismo e ela tem hiper. Ou seja, na família, a gente vê que isso é uma questão na família. Esses são os sintomas das questões sistêmicas. Ela tem esse caráter coletivo. Então, isso é um sintoma de que isso tem algum fundo sistêmico, sim. É o que a medicina chama de genética. Na medicina, nós chamamos que são doenças ligadas a questões genéticas. Então, dentro de uma linguagem sistêmica, a gente fala que são doenças sistêmicas. A Cláudia queria que você explicasse melhor as questões da culpa e da inocência em relação às ordens sistêmicas. Tá. Eu vou tirar meu vídeo porque a internet está ruim, mas eu continuo por aqui. Tá bom. Bom, se eu entendi bem, ela queria saber a questão da culpa e da inocência nas ordens, nas 3 ordens principais, é isso? E as ordens. Queria que explicasse melhor a questão da culpa e da inocência e as ordens. Tá. Bom, começar pelas ordens. O Bert, dentro das suas descobertas, ele percebeu que existem outros níveis de consciência, além dessa consciência pessoal que nós temos, que é a consciência que nós desenvolvemos do lado, por pertencer à nossa família. Então, essa consciência pessoal, ela é fruto de uma história de vida e ela muda de pessoa para pessoa e de família para família. O que o Bert descobriu é que existem outros níveis de consciência muito mais amplos, fundos, e que nós não temos consciência. Dentre esses outros níveis de consciência, ou seja, ele descobriu que a família, ela desenvolve uma memória
parecida com essa memória que nós individualmente desenvolvemos. Ou seja, ele descobriu que a família, toda a história de uma família fica gravada nesse campo mórfico, que ele chama, todas as grandes e importantes histórias que a família viveu. Então, nós não temos consciência dessa consciência, mas essa consciência atua em nós no momento em que nós entramos nessa família com o nosso nascimento. Então, com o nosso nascimento, nós desenvolvemos uma consciência pessoal, mas está agindo inconscientemente em nós essa consciência coletiva da minha família. Mas o que o Bert descobriu é que existem outros níveis de consciência que também atuam em nós e que nós não temos consciência. E também o Bert não só descobriu, como ele descobriu que essas consciências coletivas, elas são regidas por algumas forças que o Bert veio a chamar de ordens do amor. Ou seja, ele descobriu que nessa consciência coletiva, familiar, e também nessas outras consciências mais amplas, existem algumas forças voltadas para a preservação, para a ordem e para a perpetuação desses sistemas. Então, a primeira delas é a pertinência, ou seja, todas as pessoas que pertencem a um sistema têm igual direito e valor de pertencer a esse sistema. A segunda força que ele observou que atua dentro disso está ligada à ordem de chegada, como ele fala aqui nesse texto. Quem estava primeiro tem precedência, quem depois reconhecer e honrar quem chegou antes. E a terceira força que está ligado ao equilíbrio de troca, ou seja, para as pessoas permanecerem vinculadas e se aprofundarem nesses vínculos, elas têm que ter um bom equilíbrio de troca. Ou seja, eu dou algo, a pessoa fica feliz, quem recebe, mas ao mesmo tempo ela se sente agora devedora. Ou seja, o desequilíbrio, a culpa nessa dinâmica do devedor, ela se manifesta como uma obrigação. Ou seja, se eu recebi algo, eu agora me sinto na obrigação de devolver algo, de dar algo em troca. Então, a culpa nessa dinâmica de troca, ela é vivida como uma obrigação. Então, quando eu estou me sentindo culpado de ter recebido algo e eu agora dou algo, eu sinto que essa obrigação, essa culpa, ela desaparece e eu me sinto aliviado. Na pertinência, a pertinência, como que eu vivencio a culpa? Se eu pertenço a uma família, eu me sinto bem de pertencer a essa família. Agora, se eu excluo alguém dessa família ou desse grupo, isso automaticamente gera uma culpa. Uma culpa porque eu estou negando a alguém o direito dessa pessoa pertencer. O problema é que muitas vezes essa culpa ela não é vivenciada de forma consciente. A pessoa não percebe isso. Mas nós percebemos isso na pessoa através de como ela se comporta depois. Porque o comportamento, os sentimentos ou as reações que ela tem são típicos de alguém que se sente culpado. Então, a culpa, tanto na consciência pessoal como na consciência sistêmica, ela está a serviço de algo. Ela funciona como um sensor que mostra quando nós transgredimos algo dentro da consciência pessoal ou mesmo dentro da consciência coletiva. Então, ela é algo importante e que, às vezes, nós temos consciência, outras vezes não temos consciência, mas nós percebemos quando existe em alguém, porque a pessoa ela age de forma típica de alguém que se sente culpado. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa ela transgride a nível sistêmico, como ele fala aqui no livro. Uma criança, um filho desrespeita profundamente os pais e faz isso porque ele se sente querendo expressar amor a esses pais. Então, vou dar um exemplo bem prático. Um filho chega em casa com pais diabéticos e os pais estão tomando sorvete.
Então, esses filhos, ao ver isso, muitas vezes reagem, dá uma bronca nos pais, tira o pote de sorvete. Então, o filho faz isso de consciência leve, porque ele sente que ele está demonstrando amor ao querer cuidar desses pais. Ao fazer isso, os pais aceitam isso ou os pais ficam bravos, irritados e surge uma briga a partir disso. Na maioria das vezes, esses pais ficam bravos, irritados e surge uma briga. Então, a partir dessa briga, o filho fica indignado porque os pais não entenderam que o que ele está fazendo, que é tirar o pote de sorvete, é uma demonstração de amor. Mas os pais não sentem assim. E por que os pais não sentem assim? Porque eles sentem que esse filho está desrespeitando-os no seu desejo de tomar o sorvete ou mesmo no seu desejo de morrer. Então, esse filho está transgredindo gravemente a segunda ordem, que é a ordem da hierarquia, da chegada dentro do sistema. Então, depois disso, cada um vai para um lado. Então, o filho, com a sua consciência leve, achando que estava fazendo o bem, depois da briga, como ele se sente? Ele está aliviado ou ele está se sentindo ansioso e perturbado? Provavelmente, ele está ansioso e perturbado. Agora, por que ele está ansioso e perturbado se, na verdade, ele estava fazendo algo que, na cabeça dele, era para o bem dos pais? Ele fica nervoso, ansioso, porque na alma, na consciência sistêmica, ele transgrediu gravemente a segunda ordem. Ele desrespeitou esses pais. Então, agora, o efeito dessa transgressão aparece através do nervosismo, da ansiedade e da inquietação. Mesmo que ele tenha feito algo de consciência leve, dando bronca e querendo cuidar dos pais. Então, a gente vê aí o conflito entre a consciência pessoal e a consciência do sistema. Eu não sei se eu consegui responder aquilo que ela perguntar. Mas aí nós falamos de culpa e falamos das ordens. Eu acho que sim. Muito bom esse exemplo do sorvete. Muito bom. Sim, isso acontece muito, não? Sim, de uma coisa tão simples. Imagina nas coisas maiores, né? Tem mais duas perguntas. Já deu o nosso tempo? Você se importa de responder mais essas duas? Não, com prazer. Vamos lá. Eu vou trocar a ordem. Não vou trocar a ordem, não. Mantém, porque os assuntos se intercalaram. A Larissa perguntou: em se tratando de crianças acolhidas institucionalmente, quando os pais deixam de procurar pela retomada do vínculo, isso seria uma forma de perder o direito ao pertencimento? Qual seria uma boa visão sistêmica por parte do profissional da área jurídica para essa questão? Tá. Isso é uma questão bastante complexa. Não sei se é possível uma resposta tão assim, curta, tão breve. Mas, basicamente, o que a gente pode falar é o seguinte: quando os pais eles entregam um filho para adoção, e eles o fazem de uma forma muito contundente, isso, com muita frequência, esses pais perdem o direito do amor e a esses filhos. Energeticamente, sistemicamente, a gente vê isso com muita frequência. Então, assim, muitos pais, eles entregam um filho para adoção e isso, às vezes, é feito de uma forma muito agressiva e, às vezes, de raiva. E isso tira deles o direito de ter o respeito e o amor, melhor, não o respeito, o amor desses pais. Porém, existem outros tipos de pais, outras formas de se entregar os filhos para adoção. Às vezes os pais fazem isso com amor, com pesar, porque eles não têm condições psicológicas ou às vezes não têm condições financeiras de fazer isso. Então, ao fazerem isso, não necessariamente eles perdem esse direito na prática, na vida, sobre os filhos, né? Então, cada caso ele tem que ser avaliado como único, para nós podermos entender
qual é a melhor solução? Desses filhos, será que eles são adotados? Ou será que esses filhos devem ficar mesmo com os pais? E quem quer ajudar, ajuda financeiramente? Então, isso é uma questão bastante complexa e que nós precisamos olhar de perto para podermos encontrar a boa solução para todos nessa solução. Então, nem ela é realmente positiva, mas às vezes ela pode ser realmente muito positiva. Tudo tem que ser avaliado, caso por caso. Não existe uma regra. A Luzia Neves quer saber sobre a compensação, se a compensação é uma ordem fundamental. Sim, sobre certos aspectos, sim. A compensação, ela tem a ver com resgatar o direito de. Seja resgatar de ter, seja reequilibrar um desequilíbrio de troca, ou seja, amenizar um sentimento de culpa que a pessoa possa ter diante de uma situação. Então, a compensação, ela é intimamente vinculada com a culpa. Embora nem se ela traz é algo positivo para aquele sistema. Muitas vezes a compensação, ela nada mais faz do que perpetuar um desequilíbrio dentro de um sistema. Então, de uma forma geral, a compensação ela é necessária para trazer alívio de alguma a pessoa que, por algum motivo, de alguma forma, se sente culpada, ou se sente obrigada, ou se sente devedora, né? Então, ela precisa compensar, ela quer compensar, ela quer devolver, ela quer pagar, ou ela quer sofrer, ou ela precisa adoecer para ela se sentir novamente no direito, para ela resgatar aquele sentimento de culpa. Porém, nós não podemos tomar isso como uma coisa necessariamente saudável, porque, às vezes, essa compensação, ela mais desequilibra e desestrutura o sistema do que ela traz solução. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado. Por exemplo, eu posso dar um exemplo acerca disso. Eu tive um cliente que era de uma família muito pobre com muitos irmãos. Ele ganhou muito dinheiro, ficou muito rico. Então, ele se sentia muito culpado de ser rico e os irmãos ser pobres. Agora, tem alguma coisa de errado dele ser rico? Não, não tem. Mas ele se sente culpado, porque como ele pode ser rico e poder viajar, poder viver o mundo, e os irmãos têm dificuldade para se alimentar. Então, isso causava a ele uma profunda perturbação. Então, como que ele achou uma forma de compensar isso para ele? Cada vez que ele ia viajar, ele pegava uma grande quantidade de dinheiro e depositava na conta dos irmãos para poder viajar, porque senão ele não conseguia viajar, ele se sentia culpado. Então, isso resolvia a situação dos irmãos? Não, não resolvia. Isso resolvia aquele momento para ele? Sim, porque agora ele se sentia no direito de viajar. Mas como que, no fundo, esses irmãos se sentiam quando recebiam todo esse dinheiro? No fundo, ele estava humilhando esses irmãos. Então, essa compensação não é necessariamente uma compensação que trazia harmonia e liberdade para ambos nessa relação. Pelo contrário, resolvia a parte dele de culpa, mas a relação dele com os irmãos só piorava porque ele se sentia cada vez mais... os irmãos cada vez mais se sentiam humilhados com essa atitude dele de... Para poder viajar, ele mandava grandes cestas básicas ou depositava dinheiro na conta dos irmãos. Então, a compensação, ela está, de fato, a serviço de algo, mas não necessariamente ela funciona de forma eficiente em todos os casos. Ok, Luzia? Ok. Bom,
Passamos do nosso horário, acho que nós vamos ficar por aqui. Ou tem mais alguma pergunta, Alice? A Cláudia pediu um exemplo da transgressão do equilíbrio entre o dar e o receber. Se você quiser, Renato, pode deixar para responder a semana que vem, fica a seu critério. Eu posso dar um exemplo rapidamente. Um exemplo de uma situação onde existe uma transgressão do equilíbrio do dar e receber. É isso? Isso. Tá. Por exemplo, quando nós damos a alguém algo muito grande, do qual essa pessoa não tem condição de devolver, nós criamos um profundo desequilíbrio nessa relação. E isso, por mais que eu tenha feito por amor, isso afasta as pessoas nessa relação e não aproxima. Então, nesse caso, a gente vê que o dar, ele transgrediu uma possibilidade dentro dessa relação. Então, um exemplo clássico nisso é, por exemplo, um casal se casa e aí uma das partes paga os estudos para outra, certo? Paga a faculdade para outra. Ou seja, quando essa pessoa paga uma faculdade para o outro dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, isso desequilibra essa relação de forma muito profunda. Por quê? Porque quem recebeu o tamanho presente, o que os estudos, o que a profissão, uma faculdade traz para essa pessoa, ela nunca vai ter como pagar de volta ou retribuir ao parceiro ou à parceira a dimensão daquilo que ela recebeu. Então, quando isso acontece numa relação, essa pessoa que recebeu esse presente desse tamanho e que ela não tem como pagar, se ela pagar de volta financeiramente o da faculdade, isso não paga o que isso abriu como possibilidade para ela na vida dela, como profissão, como possibilidades de ganho e como liberdade. Então ela se torna uma devedora. O devedor, nessa relação, não suporta conviver com o credor. E na maioria das vezes, aquele que recebeu um monte faz o quê? Vai embora da relação. Se separa, vai embora, porque não suporta conviver nessa relação onde ela se sente profundamente devedora. Então, nesse caso, a gente viu que o equilíbrio de troca ele foi transgredido e a consequência disso pode ser numa separação. Sempre vai ocorrer uma separação num caso como esse? Não necessariamente, mas com muita frequência se criou um profundo desconforto difícil de ser superado. Agora, aquele que recebe isso, para ficar, ela vai ter agora que ser eternamente grata ao outro. Por quê? Porque ela não tem como pagar. Então, aí ela vai ter que receber isso, como o Bert fala aqui na leitura, ela vai ter que receber isso de uma forma muito humilde, sabendo que ela vai dever para sempre e que ela não tem como pagar. Então, ela vai ter que permanecer nessa relação sempre na posição de devedor. E ela vai suportar isso. Só assim ela consegue permanecer na relação. Caso contrário, o que é o mais frequente, as pessoas não suportam e elas vão embora da relação. Então, isso é um exemplo comum, frequente. Ela agradeceu, a Cláudia. Ok, gente. Bom, então eu vou me despedindo por aqui. Não, a gente não quer transgredir demais o horário. Muito obrigado, Alice. Muito obrigado, Hamilton. Devolvo a palavra a vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.